Boa tarde novamente para todos vocês. Fizemos esse primeiro momento com a declamação dos poemas, né? E agora vocês vão se autoavaliar. Então, lá na página 29, tem um tópico que tem avaliação, tá? Então, vocês vão se autoavaliar agora. Então, vocês fizeram a pesquisa e escolheram um poema de sua preferência? Sim ou não? Iniciou sua apresentação dizendo o título do poema e o nome do autor? Sim ou não? Treinou a leitura expressiva? Sim ou não? Permaneceu calmo durante sua leitura? Sim ou não? Pronunciou adequadamente as palavras do poema? Sim ou não? Empregou adequadamente a entonação, o gestual e as expressões faciais? Sim ou não? Então, quando a gente está lendo um poema ou qualquer outro texto literário, a gente tem que levar isso em consideração, tá? A entonação, o gestual, o facial, né? Como você vai entonar as palavras e tudo mais. Vejam só. Hoje a gente vai trabalhar gramática, tá? Vocês vão precisar do livro de português e de caligrafia. Próxima segunda-feira, nós já vamos começar os simulados. Então, depois da semana de simulados, é que nós trabalharemos literatura de cordel. Vai vir muita coisa boa, tá? E a gente vai começar a trabalhar cordel, tá certo? Então, vejam só. Lá na página 30, vai trazer palavras com QU. Ah, professora, como é que funciona as palavras com QU? Existem várias palavras com QU na nossa língua e o som do U nem sempre é pronunciado em todas as palavras, certo? Então, quando o QU ele vem seguido de A, certo? Ou de O, sempre o U vai ser pronunciado. Por exemplo, a palavra aquarela. Então, aquarela, ó, tá vendo? Tem o QU-A. Então, o QU tá vindo seguido de A. Então, eu estou pronunciando o U, certo? Então, o som do U é sempre pronunciado quando o QU vem seguido de A ou de O. Na maioria das vezes em que o QU ele vem seguido das vogais E e I, o som do U não é pronunciado. Na maioria das vezes, quando o QU vem seguido de E e I, o U ele não será pronunciado, certo? Mas existem algumas exceções, como a palavra frequente. Então, por exemplo, a palavra frequente, ela tem o QU, né? Mas ela vem seguida de E, porém o ele está sendo pronunciado. Então, isso é uma exceção. Delinquente. O U está vindo seguido de E, porém é uma exceção porque o U está sendo pronunciado, certo? Então, tem uma coisinha chamada de dígrafo, que vocês vão estudar de forma mais aprofundada mais para frente. O dígrafo, ele ocorre quando duas letras, elas representam um único som. Ou seja, quando eu tenho uma palavra, por exemplo, como a gente está estudando o QU, eu vou nessa linha do QU. Quando a gente tem uma palavra que ela tem o QU e aquele U, ele não é pronunciado, então, aquelas letras juntas vão representar o mesmo som. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês, certo? Vamos falar um pouco do trema. O trema é um sinal de pontuação que não é mais utilizado, que não é mais empregado na língua portuguesa. Então, para marcar a pronúncia do U, antigamente usava-se o trema, que é aqueles dois pinguinhos no U. Vocês já viram, né? Tem aí na página 30, nesse quadradozinho marrom. Então, para marcar a pronúncia do U, em palavras como tranquilidade, usava-se o sinal de trema U. Contudo, esse sinal ele não é mais empregado na língua portuguesa, aparecendo apenas em palavras estrangeiras. Então, somente em palavras estrangeiras é que vocês vão encontrar o trema, não mais na língua portuguesa, tá certo? Então, veja só. Para saber se a palavra tem o pronunciado ou não, é só vocês abrirem a boca e falar, certo? Vou explicar a atividade bem direitinho para vocês. Na página 30, diz assim: escreva as sílabas do nome da árvore do poema. Lembram daquele poema da aula passada? Então, vocês vão pegar e vão escrever. Pinte as letras Q e U. Então, vocês vão pintar o QU, certo? Agora, leia esta palavra. Eu tenho a palavra aí, tranquilidade.
pinte as letras QU. Então, vocês podem simplesmente sublinhar ou pintar, como queiram. 3. Nas palavras Jequitibá e tranquilidade, os sons representados pelas letras QU são iguais ou diferentes? Então, preste atenção. Jequitibá e tranquilidade. Os sons são iguais no QU ou são diferentes? Jequitibá e tranquilidade. Assinale 4. Assinale as palavras em que a letra U após o Q é pronunciada. Então, preste atenção. Quando essa palavra Jequitibá, por exemplo, eu não sinto a pronúncia do U. Sinto? Não. Então, eu tenho um dígrafo aí. Então, esse dígrafo, ele vai para esse QU, ele vai representar apenas um som, certo? Então, por exemplo, a palavra querido, né? Esse U de querido, ele não é pronunciado. Eu não digo querido, eu digo querido. Então, quando isso ocorre, o QU, ele representa um som só, tá certo? Existem vários dígrafos que vocês vão estudar lá no 5º ano. Então, na 4 pede para que vocês assinalem as palavras em que a letra U é pronunciada após o Q. Então, vocês vão marcar só as palavras em que o U, ele tem a pronúncia quando vocês falam. Questão 5. Leia as palavras do quadro e pinte-as de acordo com a legenda. Então, vejam. A legenda 1 é verde, que são palavras em que a letra U depois do Q é pronunciada. E a de azul, vocês vão pintar as palavras em que a letra U depois do Q não é pronunciada. Então, se eu disser assim... Quadrilátero. Quadrilátero. Quando eu digo quadrilátero, o U está sendo pronunciado. Estão vendo? Quadrilátero. Agora, se eu digo assim, quintal. Quintal. Quintal, eu não estou dizendo quintal, eu estou dizendo quintal. Então, o U ele não está sendo pronunciado. Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Vocês vão exercitar, vão pronunciar a palavra, falar mesmo, para saber se o U ele é pronunciado ou se ele não é pronunciado. Tá certo? Aí, vocês vão abrir o livro de atividades caligráficas na página 31. Na página 31, eu tenho uma explicação bem bonitinha. E tem uma atividade da página 31 sobre o uso do QU, 32 e 33, certo? Mas eu vou ver aqui o que é que vocês vão fazer, certo? Eu acho que vocês vão fazer só a 31. A 31, questão diz assim, associe as colunas quanto à pronúncia das letras QU. Então, é a mesma atividade. Vocês vão colocar S, sim, U é pronunciado, e N para não, o U não é pronunciado. Aí tem um ponto, copie as palavras em que o U não é pronunciado. Você vai copiar dessas palavras que marcou, onde o U ele não é pronunciado. Aí tem uma explicação de dígrafo, que eu já dei no vídeo. E não, gente, é só a página 31 mesmo. Então, a atividade que vocês vão fazer é, no livro de português, página 30, no livro de atividades caligráficas, página 31. Eu me confundi, porque aqui já são outros conteúdos. Na próxima aula da nossa disciplina, nós vamos ter o simulado de língua portuguesa. Na escola, já está lá as agendas semanais e os guias de estudos para os simulados, bem como as premiações do show de talentos para aqueles alunos que participaram ativamente, e todos que participaram receberão um certificado de participação. Devem ir hoje na escola, certo? A escola está aberta, acredito que até 5h30 da tarde. Está aberta desde meio-dia. Pessoal, é basicamente isso. Depois da semana de simulados, a gente vai começar a trabalhar literatura de cordel e vocês vão se amarrar, vocês vão gostar muito. Eu espero que vocês tenham gostado da declamação de poemas, eu mesmo gostei muito. E vamos ajustando algumas coisas em vocês, porque literatura de cordel vem aí para que a gente possa trabalhar. Um grande beijo, Deus abençoe cada um de vocês e as dúvidas, eu estou com vocês a tarde inteira. Tchau, tchau, gente.